Perguntas, não perguntas. André, Oi, Nuno. olá, Olá. gosto em ver outra vez. Olha, enquanto o pessoal que aqui perde um bocadinho a vergonha, eu vou só Hum. fazer aqui uma pergunta ou outra, só para ver se. Olha, eu reparei que talvez tenha um comentário barra pergunta, mas também para perceber a tua opinião. Ah, Uhum. os sistemas, quando são open source, tipicamente conseguem abordar uma, uma parte relativamente pequena do problema, ou seja, conseguimos fazer coisas muito mais tailored e com isso também reduzir o custo, porque às vezes quando tem sistemas muito complexos para fazer coisas genéricas não, é desperdício. Uhum. Queria que comentasse um bocadinho acerca disso e quais é que são a implicação que isso também tem no tempo Uhum. que as pessoas possam ter que disponibilizar para aprender a fazer essas adaptações, não é? E Uhum. implementar, portanto, porque um, uma pessoa, principalmente com formação, e isto vai dar um bocadinho mote para a minha talk agora a seguir, Aham, claro. uh, as pessoas com uma formação que não é de engenharia, que não são de engenharia, talvez possam ter alguma dificuldade em um, absorver e modificar e implementar. E se podias comentar um bocadinho acerca disso, eu sei que vocês têm, por exemplo, o Trend em África, que faz parte dessa formação, mas como é que tu verias isso a acontecer de uma maneira mais transversal? Uhum. Claro. Então, vamos lá, por partes, né? A primeira parte, assim, os equipamentos que são abertos, open, hardware, foi o que você falou. Porque o custo deles é muito menor, você acaba também conseguindo fazer coisas mais pontuais, né? Então, eu não preciso, no mesmo microscópio, ter a possibilidade de fazer a ótica, a fluorescência, a não sei o quê, e tem um custo enorme. Então, eu posso fazer um microscópio pequeno, que é dedicado só à fluorescência, né? Ele tem apenas aquela função. Porque ele é um custo baixo, eu consigo fazer um que é dedicado à fluorescência, um que é dedicado a uma outra coisa, e um que é dedicado a uma outra coisa. Então, acho que isso, nesse aspecto, você está bem, bem certo, assim, eu concordo nessa parte, né? E isso permite com que você tenha muito mais coisas rodando em paralelo, porque daí, em vez de ter um microscópio só com uma lista de usuários enorme, você tem 10 microscópios diferentes e cada usuário daí vai para aquele microscópio que eles possam usar, né? Sobre a formação de como começar com essas coisas, demanda um tempo. Se a sua formação exatamente não é de engenharia né, da área de física, eu, por exemplo, sou biólogo de formação, e comecei a mexer com essas coisas, principalmente quando um dia na Alemanha estava fazendo mestrado e reparei que tinham US$ 60.000 de equipamento na minha frente para fazer para fazer um experimento. E falei, se eu quiser qualquer dia voltar para o Brasil, isso não é sustentável, né? E comecei a brincar um pouco com pequenos projetos, então como automatizar um sistema que me avisa quando as luzes do biotério estão acesas ou quando apagaram e tal. E aí tem um monte de tutoriais online. Isso é interessante saber, é interessante aprender, caso haja tempo. Mas eu não acho hoje em dia que é uma coisa 100% necessária, porque nas universidades, o que você tem? Você tem departamento, muitas vezes, e eu espero que seja o caso na maior parte das universidades, você tem um departamento de engenharia, você tem um departamento de física, você tem a possibilidade de colaborar com pessoas. Isso foi uma coisa que a gente tentou fazer num dos workshops, que foi em Ibadan, na Nigéria, em 2017. A maior parte de quem deu o curso de Open Labware lá eram professores locais do equipamento do departamento de engenharia, dando aula para os alunos da biologia, né? Então, tentando um pouco juntar departamentos para que as pessoas pudessem. E aí a nossa ideia qual era? Poxa, um aluno de mestrado da engenharia poderia construir um equipamento como uma tese de mestrado. O biólogo, o aluno de mestrado, doutorado, coletaria os dados com esse equipamento e sairia então a publicação descrevendo um equipamento aberto com a coleta de dados, e isso resultaria daí. Isso é uma sugestão, claro, só, né?
resultaria daí do ponto de que você teria dois laboratórios colaborando, trabalhando juntos e publicando tanto artigos quanto dissertações e teses dentro dos laboratórios, né? E cada um focando na sua área de especialidade, sem precisar necessariamente as pessoas dedicarem muito tempo para aprender essa coisa que é um pouco fora da área. Mas eu recomendo, se as pessoas tiverem tempo e disposição, sempre de aprender, porque é sempre bom, né? Eu não sei se isso responde o seu comentário, a sua pergunta. Sim, é basicamente isso. Não é? Se bem que depois aí poderá existir o problema, muitas vezes, da quebra desse contacto e a pessoa que está a utilizar o equipamento, não é? Uhum, Pode deixar de ter acesso e às vezes é uma coisa simples, não é? E, uhum, portanto, nestas coisas de open hardware, eu, esta é uma opinião, acho que é importante as pessoas terem algum conhecimento do que é que estão a utilizar e acho que é extremamente uhum. importante, porque para já as coisas não estão tão bem caracterizadas como se tivessem, não sendo um sistema comercial, não é? Em que está muito mais bem parametrizado o que é Ah, que dá para fazer, etc. Portanto, o conhecimento do dispositivo em si tem que ser, a meu ver, superior a um sistema comercial. uhum, concordo. Então, eu concordo e eu acho que assim, o que parece um pouco de trabalho extra, eu vejo como uma vantagem grande. Sim, sim, Porque, também acho que é e vantagem. não, então, eu tô querendo só deixar assim explícito, porque você entendendo totalmente como funciona o seu equipamento, você interpreta melhor os seus dados, certo? Ah, recebi resultados aqui completamente diferentes, vou ganhar o Nobel de Química, mas na verdade era o equipamento que estava só jogando um artefato e estava quebrado e não estava funcionando direito, né? Um outro, só um paralelo desse comentário é assim, os sistemas de open hardware, do ponto de vista de como eles são documentados e como eles são distribuídos hoje, eles são relativamente novos, até onde eu entendo. Então, existe uma curva de aprendizagem da comunidade que produz equipamentos abertos, também no ponto de vista da documentação. Então, um exemplo que eu gosto muito é o Open Flexure, que eu mostrei, que é aquele microscópio amarelinho, no meu slide, pelo menos, porque ele foi impresso em amarelo, ele pode ser impresso em qualquer cor, onde o time que está desenvolvendo isso está fazendo um trabalho fenomenal, muito bom, na questão da documentação. Então, para as pessoas que querem aprender sobre Open Hardware, eu recomendo olhar o Open Flexure, porque eu espero e rezo para que nos próximos 5 anos todos os equipamentos abertos que saiam com a qualidade de documentação que sai o Open Flexure, né? Então, só para dizer isso, assim, eu acho que com o tempo nós vamos chegar lá do ponto de vista de documentação e facilidade de uso e como as pessoas podem aprender o que está fazendo o equipamento que está na bancada, né? Eu queria só também partilhar aqui uma coisa que me lembro, o que estás a dizer, tipo, de conhecermos o equipamento, também conhecemos melhor os nossos dados e tornamos muito mais independentes. Eu estive a fazer um projeto de eletrofisiologia em que o equipamento, ou seja, os microscópios não são impressos em 3D, mas todas as conexões, nós tínhamos que entender como é que todo o equipamento funcionava, porque havia constantemente problemas de electrical noise, né? Com ruído elétrico e pronto, havia constantemente problemas técnicos. E todo o processo que na altura naquele laboratório nos faziam passar, que era de desmontar tudo e voltar a montar tudo, realmente criou uma independência científica e também intelectual muito maior. E eu acho que esta questão da ciência aberta tem muito isto, é de nos tornarmos donos daquilo que fazemos e do equipamento que utilizamos e entendermos como as coisas funcionam por dentro, que também envolve ou requer um envolvimento muito mais profundo, mas pronto, muito mais conhecedor e é todo um processo porque temos que aprender sobre eletrónica, temos que aprender sobre impressão 3D, temos que aprender sobre uma série de temas que se calhar não estão obviamente diretamente ligados à nossa área de investigação, por exemplo, biologia ou neurociência, mas que nos tornam realmente cientistas, não é? E acho que é toda esta aprendizagem que é super importante para nos tornarmos mais independentes, mesmo esta questão das empresas, dos lucros, etc., que tem um benefício enorme.
Eu queria perguntar se alguém na nossa audiência tem perguntas, mesmo situações que vocês vejam no dia a dia, nos vossos laboratórios, esta questão da dependência das grandes empresas ou de redes de distribuição, que o André também falou, não é? Questões que possam ter, mandem-nas para aqui. E já agora também era, se fosse possível, era muito interessante se pudessem ligar a câmara, que era, Estamos aqui todos juntos. para que possamos ver quem está do outro lado. Se fosse possível, sei que muitas vezes não é possível. Olha o Goulart, a A Lara. Lara, eu conheço, a Ana Rodrigues, eu conheço. Sí. Sí, hola, eu quería, bueno, na realidade é unha reflexión. Nós aquí en Cabo Verde acho que temos dois grandes problemas en relación a o poder usar os instrumentos que normalmente están comerciais. Uno é efectivamente a limitación de non ter no país filiais desas empresas, lo que significa que se ten que comprar tudo fora. E iso cría el segundo problema ainda máis grande, que é a cuestión do transporte. Então, normalmente, no tempo de abertura para realizar proxectos de investigación, você perde a metade do tempo en esperar a facer a compra e que chegue o material, o que inviabiliza moito depois os resultados. Então, o fato de ensinarnos a ser máis libres, como vocês están dicendo, ¿no? Para nós aquí mesmo poder construir nossas instrumentações, nossos aparelhos, é uma grande valia, porque nós temos essas duas limitações que são bastante importantes na hora de evoluir em ciência. E ainda está sem som. Não, estava aqui, não, estava a pensar que é mesmo isso. Quanto mais independentes e mais livres formos do sistema, não é? Ou pelo menos do sistema atual, porque se tudo correr bem também vai evoluir. Acho que agora passamos, se não tiverem assim mais nenhuma pergunta em particular para o André. Yara, sim. Não é uma questão, só tenho uma curiosidade. O trabalho por isso que vocês desenvolvem, e a minha curiosidade é no sentido de saber como é que está a ser a aceitação desses equipamentos que vocês estão a produzir. E se é mais nas universidades, nas escolas, secundárias, que tipo de algo? Não, eu não percebi. Podes repetir? Desculpa. Yara? Está a escutar, André? Desculpa. Eu escutei. Eu acho, Nuno, que a pergunta foi assim, qual é a aceitação desses equipamentos? Então, assim, depois que está publicado, qual é o uso, quem que está usando, né? Então, depende bastante. Tem coisa que é bastante usada para educação. Então, uma coisa um equipamento que eu não mostrei, que eu também não tenho na minha mesa aqui agora, é uma plaquinha que a gente fez, que é um neurônio artificial. Né? A gente está usando isso bastante para o curso de graduação. Né? Então, em vez de dissecar os animais só para fazer uma apresentação de como funciona um potencial de ação, a gente usa essas plaquinhas e faz, inclusive, uma redezinha neuronal, porque consegue se colocar uma plaquinha conectada na outra, então você consegue mostrar como um sensor de movimento neuronal funciona e tudo mais. Então, a gente usa isso bastante. Com essa empresa que eu trabalho de consultoria, eu mandei 60 dessas plaquinhas para uma universidade em Berlim, para eles usarem na graduação lá. Direto a gente recebe e-mail das pessoas dizendo que eles estão usando, mas estão com alguma dificuldade de começar, ou querem alguma sugestão de onde comprar as peças. O que eu não mostrei, mas eu posso mostrar aqui rapidamente, é que a gente também está desenvolvendo coisas que não existem. No sentido que eu estou querendo dizer, o que você está vendo aqui, esse slide é para mostrar um artigo que a gente publicou em 2019 de um estimulador visual que eu consigo colocar qualquer tipo de LED nele. Né? E isso quer dizer que eu consigo alinhar para diferentes espécies animais os LEDs que vão no estimulador. E até onde a gente sabe, isso não existe comercialmente. Né? Então, para fazer esse tipo de pesquisa do sistema visual, aonde eu preciso, isso está na apresentação também, está no último slide, se alguém tiver interesse, para fazer esse tipo de pesquisa que a gente faz no laboratório, de maneira ótima, a gente precisa de um estimulador desse,
que até então não existia de maneira comercial, né? Então, a gente já sabe de 3 ou 4 laboratórios que estão reproduzindo isso, porque eles também querem fazer o tipo de pesquisa que a gente faz num dos laboratórios aqui. Então, assim, a aceitação vem bastante de laboratórios com pesquisadores mais jovens, porque muitos dos laboratórios... Infelizmente, isso parece um pouco de preconceito com as pessoas mais velhas, mas é o que a gente tem observado, né? Os pesquisadores mais velhos têm um pouco de resistência no sentido, isso é uma coisa de plástico, é uma coisa com uma caixa de madeira, eu não vou usar isso, e você que fez, e não é a mesma coisa. Só que, se você ler os artigos que a gente publicou e que as outras pessoas publicaram, todos esses equipamentos têm etapas de calibração. Então, você calibra o equipamento para mostrar que ele faz exatamente aquilo que ele precisa estar fazendo, o que muitas vezes não existe para sistemas comerciais, né? Então, eu acho que, de novo, uma daquelas coisas que é a novidade, o fato de que a gente está numa fase muito inicial dessa fase de equipamento aberto, dessa maneira como a gente distribui eles hoje. Mas eu vejo que nos próximos 10, 15 anos, isso vai ser a norma e não a exceção, né? Perdão. Existe um trabalho muito grande de muita gente para que isso aconteça. E aí eu acho que isso, espero que responda a sua pergunta, Yara. Obrigada, André. A minha internet está péssima, mas sim, respondeu a questão e acrescentou até elementos que eu também estava interessada e não fiz. Obrigada. Tá, obrigado. Lara, posso te perguntar, desculpa, só queria te perguntar uma coisa, como que chegam coisas aí em Cabo Verde que são menores do que um equipamento de laboratório? Então, por exemplo, se eu comprar alguma coisa no AliExpress, não sei se o AliExpress chega aí em Cabo Verde. Bom, as coisas que são pequenas chegam via avião. Mas chegam bem, chegam rápido ou não demoram? Isso é uma boa questão. Eu posso responder a essa, desculpa. Demora muito para chegar. Se pedires alguma coisa do AliExpress, tem vezes que chega em 5 meses, 6 meses, às vezes até 1 ano. Portanto, demora muito. Não dá para confiar. Mas chega tempo depois do pedido. Sim. Bom dia, posso dar uma chega com isso? Como eu tenho uma pergunta, aproveito. Sou Ailton, também sou de Cabo Verde. Geralmente, quando você quer que uma coisa pequena chegue tão rápida, é entrar em contato com uma pessoa que já funciona como uma empresa e essa coisa chega. Se for eu, Ailton, ir ali, vai durar muito tempo. Então, se existe uma pessoa que já tem hábito de estar sempre a comprar em AliExpress, você pega essa pessoa faz, já compra e chega rápido. Em relação, se eu fosse, por exemplo, eu gosto de pescar, eu pedi umas carnes, já vão ali meses e ainda não chegaram. Então, eu fui falar com um amigo que tem uma empresa, ele falou assim, você me perguntou, eu fazia. Bom, desculpa ali. André, tenho uma pergunta. Eu vi no mapa de distribuição da utilização do microscópio que você desenvolveu, ou que o seu grupo desenvolveu, eu não vi em Cabo Verde. Eu gostaria de saber como nós de Cabo Verde podemos ter acesso também, porque eu vi que a fotografia da drosófila, da mosca, eu vi de peixe zebra, aqui chamamos, por exemplo, eu sou criador de peixe da aquário, tenho umas zebras que eu fiquei com elas desde o tempo do PGCD, então eu também trabalho com parasitologia. Eu gostaria de saber qual é a intensidade luminosa do microscópio, porque muitas vezes estamos a observar, por exemplo, uma larva de estrongiloide, ou também ver uma rédea de fasciola do caramujo, você fica ali menos de segundos, porque os nossos microscópios, uma alta intensidade luminosa, provoca queimadura na lâmina e seca. E eu queria saber se, por exemplo, muitas vezes tentamos fazer um pequeno vídeo para mostrar aos alunos na sala, porque às vezes não é um microscópio, você não tem amostra positiva para todas as lâminas. Eu gostaria de saber qual é a intensidade da luminosa desse microscópio, se facilita fazer vídeos em lâminas por um período mais longo. Sim, então, você pode controlar a intensidade luminosa, inclusive você pode usar LEDs de cores diferentes. Então, por exemplo, se você quiser usar uma coisa que seja menos energética do que o azul, você pode usar um LED vermelho, né? Deixa eu só mostrar aqui.
o artigo, uma imagem do artigo. Então, na verdade, assim, toda a documentação para construir um microscópio desse está online, mas se você quiser, me escreve um e-mail depois, porque eu tenho aqui tenho muitas partes ainda para construir um microscópio desse, eu posso tentar colocar numa caixa e colocar no correio para Cabo Verde, quem sabe não demore 6 meses para chegar. Cadê? Eu estou querendo dividir aqui a minha tela de novo, só um segundo. Tá aqui. Então, a gente também usou, por conta desse nosso trabalho com Trend na África, isso para fazer algumas coisas de parasitologia. Eu não vou saber te dizer mais de cabeça quais são esses parasitas aqui em I, por exemplo, né? Mas aqui em J você está vendo uma amostra de sangue, né? Que são essas você consegue ver essas bolinhas, né, mais claras, que são as hemácias. E aqui em K, mais ou menos a nossa maior. E tá bem ruim, porque eu também aumentei a imagem aqui, né? Então, a gente não consegue ver parasitas, por exemplo, da malária, que estão dentro das hemácias, mas aqui você consegue ter uma ideia mais ou menos do tamanho do que a gente consegue enxergar. E voltando na ideia da luminosidade, você consegue reduzir bastante a intensidade da luz e ainda obter imagens com esse sistema. Né? E aí você vai conseguir, porque a gente consegue controlar o contraste, o brilho, o tempo de exposição e todas essas coisas, é uma questão um pouco de como você vai brincar aí com esses parâmetros para conseguir iluminar a sua amostra, para que ainda dê para ver, né, no microscópio sem secar ela. E a outra coisa é que, como isso vai tudo para uma câmera, como você pode ver aqui em B, você consegue jogar isso numa tela maior de computador ou num projetor, se você quiser projetar isso para os alunos numa aula, numa sessão ao vivo, né? Posso só fazer um comentário? Porque é preciso também, quando se trabalha com este tipo de dispositivos, é preciso perceber muito bem quais é que são as limitações. Não é? Por exemplo, posso dar um exemplo de uma objetiva. Para fazermos uma objetiva é preciso termos uma sala limpa, equipamentos caríssimos, etc. E uma objetiva vai sempre ser cara. E uma objetiva boa custa 10.000 euros. E aí não há open source, ou pelo menos durante os próximos largos anos, duvido que haja open source que o valha nesse aspecto. Portanto, isto também tem um bocadinho a ver com aquilo, e não sei se depois queres comentar, provavelmente sim, André, relativamente a uma questão que está aqui no chat da competitividade. Sim, o Goulart tinha uma pergunta, depois se quiseres fazer o Goulart em relação a isso. E liga um bocadinho com isto que agora estou a dizer, não é? Que é, nós temos que nos saber muito bem enquadrar e quais é que são as limitações do sistema e o que é que a gente pode fazer com isto. Mas isso é um bom ponto só assim para também dar o que mais chega, que é, há pessoas que constroem telescópios para observação, pronto, de corpos celestes em casa. Obviamente que as lentes são caras e etc, mas um telescópio feito em casa, a nível de preço, proporcionalmente a um telescópio comercial, as diferenças são astronómicas, literalmente. Então, é um pouco isto, é sabermos quais são as limitações, mas também as possibilidades que existem quando construímos os nossos próprios equipamentos, não é? Mas sim, André. E o Goulart. Ok. Bom dia, eu sou o Goulart Maia, da Universidade de São Tomé e Príncipe, e eu gostei muito da apresentação do André. E, portanto, minha pergunta vai mais no sentido de, portanto, falou da competitividade. E, pronto, a ideia de desenvolver esses equipamentos é para facilitar a pesquisa dos países que não têm acesso a recursos financeiros suficientes para comprar, tanto aqueles que falam que custam 10.000, tanto acima disso. Mas a questão todos temos que fazer ciência no mesmo pé de igualdade. E até o indivíduo desenvolver esses equipamentos para começar a fazer a pesquisa, isso por si só não deixa tanto alguns pés atrás em relação àqueles que têm acesso a esses equipamentos bem mais potentes. E outra questão qual é o tempo que demora, não sei se já parou para pensar nisso, até desenvolver esses equipamentos, até que ele comece a ser utilizado na pesquisa propriamente dita.
Então vamos lá, são algumas perguntas. Obrigado. Eu gostei, gostei que você gostou da apresentação, fico feliz. Competitividade. Por exemplo, eu mostrei esse estimulador visual que a gente publicou há pouco tempo atrás, né? Passamos um tempo desenvolvendo, demorou, mas não existia nada parecido com isso na literatura para fazer exatamente isso que esse estimulador faz. Então, de uma maneira, o tempo que a gente gastou para desenvolver isso tornou a gente mais competitivo do que se a gente estivesse esperando uma empresa produzir esse equipamento, porque não é de interesse da empresa, porque não existe um público enorme para essa empresa, né? Outro exemplo, e é um exemplo que eu gosto muito, assim, é armadilhas para insetos no campo, né? Para quem coleta insetos e tal. Geralmente, não sei se todo mundo está familiar, mas assim, eu não uso elas, mas até onde eu entendo, você pega como se fosse um copo, coloca um funil em cima e aquilo vai na terra e os bichos caem e não conseguem sair, certo? Alguém colocou 24 dessas armadilhas numa câmera, num motor que roda, e isso roda com um timer a cada hora. Então, você consegue, sabendo na hora do dia, saber, ou seja, sei lá, das 10 às 11 da manhã, que insetos caíram na armadilha 10. Das 11 ao meio-dia, que insetos caíram na armadilha 11. Então, de novo, alguém passou desenvolvendo uma armadilha melhor do que o que existe comercialmente. Isso tornou essa pessoa mais competitiva, porque agora ele consegue traçar uma curva. A formiga da espécie qualquer só cai nas armadilhas com essa curva de horário aqui. Ou seja, ela só está ativa no campo de hora tal a hora tal, né? Então, o que eu estou querendo deixar claro assim, são duas coisas. A competitividade, às vezes, a demora de produzir uma coisa realmente não vale a pena. Então, por exemplo, vale a pena ficar criando tubo Geppendorf? Não, não vale. Vale a pena comprar porque é plástico e, entre aspas, é barato. E é mais fácil comprar do que ficar criando no laboratório. Por outro lado, tem coisas que você consegue criar que vão tornar a sua pesquisa melhor e mais competitiva do que se você não criar, né? E o outro ponto é, esses dois exemplos que eu dei, nenhum deles é de países onde não havia dinheiro para comprar equipamento. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar claro, que assim, a gente não está fazendo isso só pelo custo e para que as pessoas ou os laboratórios que não têm acesso possam ter acesso. É também um ponto. O outro ponto é a ciência é paga com dinheiro público. As coisas têm que ser, não podem ser regidas só pelo lucro das empresas que vendem e tem que ser abertas. Então, esse estimulador visual que a gente criou, estão todos os dados online para você criar um. Então, o seu laboratório amanhã, se quiser copiar isso, vai demorar um tempo, porque vai ter que copiar, vai ter que comprar as peças, talvez vai ter que quebrar um pouco a cabeça para entender como as peças, mesmo com a explicação, funcionam, mas você, amanhã, está usando um equipamento que não tem nenhuma empresa vendendo. E fazendo um tipo de pesquisa que poucas outras pessoas estão fazendo, porque esse equipamento não está disponível de maneira comercial, né? E eu queria só voltar um pouco no que o Nuno falou dos sistemas óticos, então ele está absolutamente correto. Tem muita coisa que não dá ainda para fazer open source, mas tem muita coisa dentro da biologia que a gente acha que precisa de um nível e que não necessariamente precisa daquele nível. Então, eu vou voltar de novo no exemplo do OpenFlexure e vou dividir aqui rapidinho a pré-publicação que eles publicaram recentemente para mostrar a qualidade das imagens. Eles estão usando aqui, como vocês podem ver, uma objetiva que eles compram da China, também do AliExpress, que é barata, se eu não me engano, né? Eu vou até checar isso, mas isso foi uma conversa que eu tive com o Richard, que é o professor universitário que é quem é o chefe do laboratório que desenvolve isso, e uma câmera embaixo, né? E aqui vocês podem ver, então, em Bright Field Transmission, as hemácias e, se eu não me engano, isso aqui é um parasita da malária dentro da hemácia, né? E aí, a qualidade das imagens de outras coisas que eles coletaram dados aqui é boa, não é terrível, né? Então, tem uma objetiva que eles não criaram, eles compraram, mas não é uma objetiva de $10 mil. Obviamente, essa objetiva
né, não é tão boa quanto a de 10 mil dólares, mas para o que eles precisam, ela é mais do que suficiente. Então, você não precisa necessariamente de uma objetiva de 10 mil dólares para fazer. E aí volta no que a Leonor estava falando e no que a gente estava conversando, que é entendendo o seu equipamento, entendendo qual é o nível de precisão que você necessita, você consegue saber se você precisa de uma objetiva de 10 mil ou se uma de 100 dólares vai resolver o seu problema, né? E aí, voltando na história do custo, tarará, então o que o pessoal do Open Flexure está fazendo, você consegue, com o preço de um microscópio óptico de 5 mil, você monta 10 Open Flexures, sobra dinheiro e você consegue, em paralelo, rodar muitos experimentos. Você tem 10 microscópios em vez de ter um só. Então, talvez, de novo, a história da competitividade, isso te torne mais competitivo, porque você consegue rodar experimentos em paralelo, né? Coisa que você não conseguiria antes, tendo apenas um microscópio que você comprou, que demorou 1 ano para chegar, e que a partir do momento que quebrou uma peça, ele ficou fora de serviço por mais 1 ano, porque não tem ninguém em Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe que seja um especialista das AIS para consertar, e também não tem no Brasil, por exemplo, para consertar o seu microscópio, né? Então, o que eu estou falando aqui não é só a questão do preço, é um pouco a questão do ser dono, foi o que o Leonor disse muito bem, ser dono da tecnologia e ser dono do equipamento que você tem e entender ele de dentro para fora, né? E claro, tem coisas que a gente ainda não chegou no ponto de conseguir construir no laboratório. Então, por exemplo, citometria de fluxo. Ainda não existe, infelizmente, um sistema open source para citometria de fluxo. Vamos fazer, André. Vamos? Eu gostava. Mas há uma coisa que é muito importante aqui, seguindo o que o André estava a dizer, que é quando vamos fazer, ou a ciência que podemos escolher fazer, também tem que ser uma escolha inteligente. Nós não vamos fazer um trabalho que aposta em citometria de fluxo, sequenciação e proteómica e o que seja, e tentar fazer isso com os sistemas que atualmente existem para open source hardware, não é? Ou seja, há sempre um condicionamento daquilo que está disponível e em Portugal é a mesma coisa, essa questão também se põe aqui. Nós temos um financiamento muito inferior, por exemplo, que tem uma Alemanha, não é? Em termos de equipamentos, o que é que seja, e é claro que a abordagem científica e a maneira como nós fazemos terá que ser diferente, muitas vezes com mais originalidade. E tem que se pegar por aí, não é? Originalidade, perceber os sistemas e se calhar fazer, se é naquele âmbito, fazer de maneira diferente. Tem que ser de maneira diferente. Não pode ser com as mesmas ferramentas que as outras pessoas fazem, porque senão a competitividade, claro que é impossível de chegar lá. Sí, hola. Olá. Hola, sí. Eu queria fazer um comentário. Não me lembro de meu colega de Santo Tomé, o nome, mas é um pouco por aí. Como? Hugo Lai. Hugo. Olá, Hugo. Olá. É o seguinte, eu acho muito interessante tanto o open source como o nosso projeto de Lab in Suitcase, pelo seguinte, eu acho que não por ter os aparelhos mais caros, né? Não por ter os laboratórios em los que se gasta mais milhões, né, para fazer uma experiência, a experiência é melhor. E eu acho que o caminho que nós temos que seguir é justo pelo outro lado. Temos que demonstrar que podemos fazer ciência de baixo custo, e isso não significa que não tem qualidade. E eu, por exemplo, vou colocar, nós faz pouco temos um trabalho de uma estudante de graduação, né? Foi seu trabalho de monografia, ela conseguiu publicar em PLOS ONE, né? Trabalho de monografia. E nós, para fazer aquele trabalho, usamos muito pouco custo. Nós fomos a fazer ensaios para ver resistência a inseticidas, com os materiais que temos aqui no laboratório, nosso laboratório muito rudimentário. Usamos garrafas de PET cortadas, con agua, para hacer los ensayos, usamos los insecticidas que usan en campos allentes, demostramos que en un momento que estábamos con una epidemia de paludismo aquí en el país, ya durante la epidemia que comenzamos a hacer aquellos ensayos, vimos que los mosquitos de anopheles eran resistentes
as autoridades não nos tomaram em conta, o artigo saiu depois, não? Então já está aí a prova, mas com isso quero dizer que com pouco material, às vezes, se pode fazer trabalhos de qualidade. E eu acho que muitas vezes temos essa cegueira, não? Porque a pressão, não? A pressão que temos grande de Estados Unidos e de Europa, não? Que se precisa de estar em laboratórios de primeira linha, com máquinas de última geração, para poder publicar em boas revistas e para poder fazer bons trabalhos. É certo que às vezes, como estamos a falar, é necessário, não? Não podemos ter citómetro de fluxo em Cabo Verde, ao melhor. Mas podemos fazer muitas outras coisas com uma elevada qualidade. O que temos que ter é originalidade e parcerias. Eu acho que aí, por lo menos em Cabo Verde, radica um pouco o problema, em que muitas vezes as pessoas que estamos a fazer ciência somos poucas, estamos em diferentes instituições, e quizás maior colaboração ajuda ao final, com os pouquinhos recursos de cada um, a ter resultados tão bons de qualidade como os que se pueda fazer na Universidade Justus Liebig de Gießen, na Alemanha. Então, pronto, acho que vai por aí. Acho que nós temos que ser desafiantes, temos que tentar quebrar esse modelo, de que são grandes laboratórios, com grandes máquinas de sequenciação, com grandes aparelhos, se consegue fazer a melhor ciência. Às vezes é limitante, mas muitas outras vezes não. E com isso também a questão do transporte. Eu já vi que o transporte pela via estándar, não? Respondendo a André, não funciona. Então, a nós nos está a funcionar fazer o seguinte, por exemplo, temos agora um projeto pequeno, não? Com muito pouco dinheiro, que ainda nem sequer nos foi entregue, mas o que estamos a fazer estamos a fazer as compras, por exemplo, via online, mas colocando o endereço em Portugal e não em Cabo Verde, de forma que chega alguém de Portugal e depois alguém de nossa instituição que vai a Portugal nos lo traz na mala, por exemplo. Outra questão, e isso é interessante aqui para Ailton e os que estão em Cabo Verde, uma questão que estou a tentar movimentar, mas ainda não está fechada. Existe uma organização, uma ONG da Espanha, que trabalha com transporte de material para Cabo Verde, qualquer material que seja. Eles estão a fazer um bom trabalho, sobretudo a nível do hospital. Eles já trouxeram muitas coisas desde a Espanha, aparelhos através dessa ONG, evitando assim custos para o país. E eu conheço a pessoa que o leva. Estava a falar da possibilidade de nós, nas instituições que fazemos investigação ou academia, poder utilizar essa forma de transporte. Só que, neste caso, o transporte vem sempre desde Espanha. A gente teria que ver como canalizar, não? Para que, digamos, eles foram uma referência, para depois trazer-nos nos grandes contentores, eles trazem muito material. A questão também aí organizativa, não? Porque eles fazem isso, ao melhor, 3 ou 4 vezes ao ano, vem aqueles contentores com muito material para Cabo Verde. Então, se depende um pouco também das datas, não? Teríamos que organizar isso quando são materiais grandes. Mas são opções, não? São opções, digamos, fora do transporte estándar, que como bem já falou a Ailton e também falou a Yara, muitas vezes não funciona e ficamos dependentes por causa desse transporte para chegar os materiais. Se calhar temos que seguir para a próxima. Está próximo, não é?